Escuta, só eu que estou me divertindo com essa paranoia entre Estados Unidos e China no mundo da tecnologia? Se sim, vou começar a pensar que essa é uma diversão mórbida de minha parte. Ou que realmente os chineses deram um olé nos norte-americanos, e isso está deixando muitos yankees extremamente irritados. Vou explicar o que aconteceu. Nos meados de agosto, a Huawei apresentou seu novo smartphone do tipo flagship, o Huawei Mate 60 Pro. Aparentemente, esse é um lançamento banal e comum como qualquer outro do mundo da tecnologia, mas o que deixou pontos enormes de interrogação no lançamento do dispositivo foi pela ausência de informações prévias e a sua não disponibilidade de lançamento fora da China, pelo menos em um primeiro momento. Mas conforme os detalhes sobre o dispositivo foram aparecendo na mídia especializada, a polêmica começou e a onda de paranoia dos norte-americanos só aumentou. Vou explicar melhor o caso a partir de agora para quem não está por dentro dos paranauês do mundo da tecnologia. Afinal, a minha missão como produtor de conteúdo é também oferecer informação com algumas pitadas de sarcasmo e entretenimento. Quando olharam com mais detalhes para as especificações técnicas do Huawei Mate 60 Pro, descobriram que ele contava com um processador Kirin 9000S e uma série de componentes não autorizados, como as memórias SK Hynix. E os norte-americanos ficaram incrédulos quando descobriram isso. O segredo por trás do Kirin 9000S deixou ainda mais tensa a relação entre os Estados Unidos e a China nessa grande disputa tecnológica entre os dois países. Quando a administração dos Estados Unidos anunciou o banimento da Huawei no país, eles buscaram assegurar que o país asiático não tivesse acesso aos mais avançados processos de fabricação de semicondutores, entre outros recursos e tecnologias onde as empresas norte-americanas estavam teoricamente na frente. Foi um movimento calculado por parte do governo norte-americano, ou pelo menos as pessoas envolvidas no banimento da Huawei nos Estados Unidos acreditavam nisso cegamente. Inicialmente, estimou-se que as empresas chinesas só poderiam produzir chips com 14 nanômetros no máximo, deixando os comedores de hambúrguer mais tranquilos neste aspecto. Porém, o Kirin 9000S, fabricado pela HiSilicon, a.k.a. uma subsidiária da Huawei, foi construído em uma litografia de 7 nanômetros, o que pode ser considerado uma façanha tecnológica ou um milagre dependendo da religião que você acredita. E esse milagre levantou muitas sobrancelhas nos Estados Unidos. Eu sei que você deve estar se perguntando a essa altura do vídeo, afinal de contas, do que os norte-americanos têm tanto medo? Muito bem, ao analisar o SoC da HiSilicon, a empresa canadense Tech Insights descobriu esse processo de fabricação que beira o revolucionário, e aqui sem trocadilhos com a Apple, gerando preocupações em solo norte-americano. Os especialistas se questionam sobre como a China conseguiu acelerar tão rapidamente o processo de fabricação de semicondutores, indo além dos 7 nanômetros e até flertando com os 5 nanômetros. Será porque os norte-americanos são muito arrogantes e prepotentes, acreditando que são melhores em tudo e simplesmente ignorando que a China não é uma das maiores potências globais por nada? Será que foi isso o que os Estados Unidos se esqueceu de se perguntar? De qualquer forma, esse cenário não é apenas sobre a tecnologia aplicada e o avanço de um país neste campo, mas também de segurança nacional e economia. E aqui a parte da segurança nacional é que eu digo que é paranoia. Os Estados Unidos se esforçaram para restringir o acesso da Huawei a componentes e tecnologias avançadas. E agora, com o surgimento do Kirin 9000S, estão muito preocupados que a China tenha encontrado uma brecha nas restrições comerciais que foram impostas ao país asiático há 3 anos. Na verdade, os norte-americanos também estão preocupados por não saberem o que realmente acontece na China. E na prática, ninguém sabe. Praticamente tudo que compramos vem daquele país
e é bem plausível acreditar que eles passaram anos aprendendo a desenvolver este processo de fabricação de chips e componentes eletrônicos em uma velocidade muito maior que a dos outros países. Gina Raimondo, que nome é esse, minha filha? Gina Raimondo, secretária de Comércio dos Estados Unidos, declarou em uma audiência na Câmara de Representantes que não possuem, abre aspas, evidência de que o fabricante chinês Huawei possa produzir smartphones com chips avançados em grande volume, fecha aspas. Para os Estados Unidos, a fabricação em massa desses chips em 7 nanômetros é vista com ceticismo. A questão central é se o Kirin 9000S é uma demonstração de força da Huawei ou se a empresa planeja utilizar esses SoCs com nomenclaturas menos avançadas em seus futuros dispositivos, em uma espécie de blefe linguístico das tecnologias que o país está desenvolvendo ou que a Huawei, para ser mais específico, está desenvolvendo com os processadores. Outro ponto de preocupação dos norte-americanos, e aqui devemos sim encarar com uma boa dose de paranoia nessa teoria, está também na possibilidade de que o Kirin 9000S tenha sido fabricado com a tecnologia norte-americana, violando assim as restrições comerciais impostas pelo país Yankee. Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ecoou as palavras da secretária Raimondo ao afirmar que o governo está em busca de mais informações sobre a composição desse chip. O avançado estado da engenharia chinesa em relação à fabricação de semicondutores parece ter irritado profundamente os Estados Unidos. O que começou como uma batalha entre os Estados Unidos e a Huawei agora se transformou em uma guerra tecnológica praticamente aberta entre duas das maiores potências do mundo. Enquanto isso, na Câmara de Representantes dos Estados Unidos, há um clamor para que o país revise seus protocolos e fortaleça os controles de exportação para países considerados adversários. Ao mesmo tempo, a China não fica de braços cruzados. Recentemente, o governo chinês afirmou ter recebido relatórios informando vulnerabilidades de segurança nos iPhones. Embora ainda não esteja claro se essas alegações são fundadas, o país está buscando motivos para restringir o uso do smartphone da Apple em algumas empresas e entidades públicas. Eu até poderia dizer mais uma vez que todo esse cenário de paranoia entre Estados Unidos e China é algo divertido. Afinal de contas, quem é que não gosta de ver aquele país que sempre se julgou o mais poderoso do mundo sendo passado para trás por nada menos que 1 bilhão de habitantes? Na prática, essa tensão entre os dois países vai afetar de forma profunda o mercado global de tecnologia, onde todos os continentes podem sofrer por falta de componentes e produtos, encarecendo o segmento como um todo. Nesse momento, Estados Unidos e China estão brigando pelo domínio econômico no setor de tecnologia e ainda acho que a Coreia do Sul vai tirar vantagem de tudo isso. E eu acho que eu escrevi algo desse tipo em alguns dos meus blogs. Se eu encontrar o texto, eu coloco o link do artigo na descrição desse vídeo. Enquanto nenhuma solução pacífica aparece, vamos testemunhando ataques e contra-ataques. E o nosso cartão de crédito pode ser a mais vulnerável vítima desse tiroteio comercial e ganancioso. E isso não tem a menor graça.